Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos de interesse das pequenas e médias empresas. Hoje temos connosco o Eduardo Continentino, com formação e certificação em gestão de empresas, atua em 3 décadas como gestor executivo ao nível do C-Level, em grandes empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, o Eduardo é consultor, formador e mentor na área de vendas e gestão de mudança para pequenas e médias empresas, não só em Portugal, mas também no Brasil e em Angola. Hoje terei a oportunidade de entrevistar o Eduardo. Bem-vindo, Eduardo, a este podcast do Voice Leadership. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. É um prazer recebê-lo aqui. Hoje vamos falar sobre vendas eficazes e criação de valor também para clientes. Quais é que são os principais benefícios de vendas eficazes? Enfim, eu acho que todos nós percebemos que vendas eficazes trazem mais resultado, mas eu gostaria de perceber qual é que é a sua perspectiva sobre a abordagem em vendas mais eficazes em contexto de pequenas e médias empresas. Pedro, eu sou suspeito para falar de vendas porque eu sou apaixonado por vendas, né? Mas é muito importante entendermos que a venda hoje é uma coisa muito técnica e sofisticada. E, sobretudo, quando falamos em venda, nós precisamos falar nas pessoas, nos clientes, né? Existe um termo sofisticado que não vamos muito em frente, que é a história da persona, mas não vamos entrar por aí. Mas as pessoas são muito importantes. Por quê? Se não houver pessoa, não existe venda. E por isso a venda precisa de um planejamento, um planeamento. A venda precisa que você faça uma gestão eficaz. Porque se você não conseguir acompanhar todo esse processo de uma maneira bem feita, o que acontece? Você perde o foco no cliente. Você perde o acompanhamento das etapas que são necessárias para que você consiga o resultado final, que é a assinatura de um contrato ou a troca do dinheiro pelo produto. Então, isso é fundamental quando você fala em vendas, em gestão de vendas. Uma das coisas que muitas vezes as PMEs nos perguntam relativamente ao tema das vendas, até porque temos um módulo formativo presencial sobre esta dimensão, as vendas dependem muito também do tipo de produto e serviço que estamos a falar. Não é? Podemos estar a falar de vendas B2B, portanto estamos a falar de B2B quando é business to business, para empresas, ou B2C quando é business to consumer, quando estamos a falar ao consumidor final, não é? Qual é que é assim a principal diferença de abordagem que o Eduardo considera que devemos ter em consideração quando estamos a fazer este planeamento de vendas, se é mais para empresas ou se estamos a vender ao consumidor final? Ótima pergunta. O importante é entender que a conexão vai funcionar para as duas. Se você não estiver conectado com o seu cliente, nada acontece, tanto na venda corporativa ou venda de empresa, como na venda do cliente, que é aquela venda para a pessoa física, vamos assim chamar. Mas em todas essas etapas de venda, você precisa ter uma técnica e uma forma de abordar o cliente de maneira diferente. Hoje, com o advento da internet, né, que são as conexões online, mais ou menos você tem um primeiro contato semelhante, que é fazer com que o cliente lhe descubra. O cliente saiba o que você faz, o que você é e compare. Porque, Pedro, é muito importante entender hoje, com esse advento do online, as pessoas decidem antes de chegar no ponto de venda. Então, isso vale tanto para as empresas que consultam, e aí você está falando com um comprador, com um indivíduo que é técnico também, que é um desafio muito maior, porque do mesmo jeito que você vai ter suas técnicas de abordagem, suas técnicas de venda, ele, do outro lado, para defender a empresa, entre aspas, né, porque ele precisa evitar os riscos, ele também tem suas técnicas. Então, você precisa, vamos chamar assim, ser um pouco mais sofisticado no relacionamento. Já na venda, quando você fala com o público, com o cliente normal, essa venda tem que ser uma venda onde você consiga conquistá-lo de uma forma mais rápida, porque você não vai ter uma oportunidade de mais prazo para fazer com que a conexão exista. Então, você tem que gerar esse interesse para que ele descubra e tenha atenção no seu produto de uma forma muito mais rápida. Mas em todas essas duas modalidades de venda, a conexão e o relacionamento com o cliente é fundamental. Relativamente a esta dimensão da conexão, significa que, na sua opinião, Eduardo, as empresas devem estar focadas mais em estratégias de marketing, nomeadamente online, para dar a conhecer o produto, ou existem outras alternativas? E como é que eu consigo conquistar mais rapidamente o cliente? O online é fundamental hoje em dia, né? O online é o início de tudo, é aquela etapa que eu falei da descoberta.
Depois a gente vai falar um pouco, talvez, sobre isso, sobre a jornada do cliente, mas a descoberta é fundamental. E o online facilita muito isso. Depois do online, sim, aí você tem caminhos diferentes. Por exemplo, uma venda física, aquela venda para a pessoa, você vai ter que definir seu canal de distribuição. Se você vai trabalhar com a loja ou se você vai trabalhar com a loja física ou com a loja digital. Mas, quando você fala em empresa, é um pouco diferente, porque com a empresa você precisa fazer com que ele tenha um interesse, descubra você, mas, ao mesmo tempo, você tem que passar por etapas, que é você tem que entender o problema, você tem que criar, no caso, artifícios para que o cliente não sinta um risco naquela compra, porque empresa, sobretudo, são pessoas e tem um profissional, e o profissional nunca vai se colocar em risco de tomar uma decisão que pode ser ruim para a empresa e, no final, para ele também como decisor. Então, por isso, o risco numa venda B2B, né, ou aquela venda para a empresa, ele tem que ser afastado de toda forma. Isso só se faz através do momento que você gera confiança, né? E essa confiança exatamente acontece pela conexão que você criou. Perfeito. Acho que o tema da confiança, de facto, no que diz respeito às vendas com empresas, é absolutamente fundamental. Eu percebo que falamos de vendas, mas estamos a falar muito na parte relacional. Isto não está intimamente ligado também com a forma como fazemos o marketing antes mesmo de fazermos as vendas? Como é que o marketing se alia ao tema das vendas? Isso é fundamental. Eu costumo dizer que um não vive sem o outro. O marketing de vendas tem que ser uma coisa única. Existe um debate muito grande se existe um departamento, normalmente gestor de marketing, gestor de vendas, separados. Eu sou apologista que deve ser o gestor comercial, porque, na minha opinião, eles não vivem separadamente. Por quê? O marketing é aquele que ele descobre o produto ideal para o determinado mercado que ele definiu, ele sabe que tipo de cliente, o que o cliente vai querer comprar, ele define preços, e ele define a melhor forma de vender esse produto, o canal de distribuição mais ideal para esse produto. A vendas, ela faz aquilo que eu chamo de arte, que é executar a venda de fato, que é executar a assinatura do contrato ou a troca do dinheiro pelo produto. Então, ambos têm que estar muito juntos, né? Quando eu falo em arte, vendas, é porque envolve muita emoção e conexão entre pessoas. Mas, por favor, não confunda arte sem técnica. Ela precisa estar muito integrada uma à outra. Falou aqui na questão do papel do marketing, um dos temas, tem também como responsabilidade de perceber o que é que o cliente procura. O que é que o cliente procura num produto ou num serviço? Eu sei que é uma pergunta muito genérica, mas que preocupações é que uma PME deve ter quando está a desenvolver um produto ou a querer comercializar um produto? Eu acho que a PME precisa entender que qualquer produto tem que ter um propósito, né? Se você não tiver um propósito para que você integre naquele produto, você não vai conseguir conquistar o cliente, porque o cliente quer resolver um problema. É isso que acontece, né? Quando você vê grandes cases, no caso de sucesso de negócios e vendas, se você analisar ao fundo, você vai perceber que o que acontece? Você está resolvendo um problema que o cliente sempre teve e alguém teve a sabedoria de descobrir a fórmula de resolver aquele problema. Então, é isso que acontece. Você precisa ter basicamente um propósito, você precisa acreditar naquilo que você vende, conhecer muito bem aquilo que você vende, e aí sim você vai conquistar de uma maneira mais fácil o seu cliente. É o início, eu acho, fundamental de tudo. É o início da criação de valor, não é? E pensando também no tema da criação de valor, eu já percebi que a questão da conexão e manutenção da relação com o cliente é fundamental para sermos o mais eficazes possível nas vendas. Quais é que são os momentos críticos? Qual é que é a jornada do cliente e de que forma é que as PMEs podem investir o seu tempo e os seus recursos nos momentos que de facto interessam? É interessante isso porque na jornada do cliente, né, se tecnicamente você for falar, academicamente falar, que são 5 etapas, mas você tem realmente que se preocupar por todas essas etapas. A principal etapa é a descoberta, porque se o cliente não lhe descobre, você não vai conseguir nunca ter o momento de negociar com ele e executar a venda. Após o momento da venda, aí vem talvez aquela parte que muitos negligenciam e talvez seja fundamental, que é você fazer a retenção, você guardar o cliente com você, fazer com que ele compre mais, né? Com que ele faça uma segunda compra. Porque não sei
se vocês sabem, mas a segunda compra é 1/6 mais barato do que a primeira compra. Ela é muito mais simples de se fazer. E aí, que eu chamo que é o apogeu da venda, né, do seu relacionamento com o cliente, é quando ele passa a lhe indicar. Né? Então, isso mostra que todas outras 4 etapas que você percorreu foram atingidas, porque ele ficou fascinado ou ele apaixonou-se pelo seu produto, ele percebeu que aquele produto resolve o problema dele e ele passa a indicar para terceiros. Falámos um pouco da descoberta, mas eu gostava de explorar, se calhar, a dimensão de retenção e de promotor, não é? De indicação. Como é que as empresas se podem posicionar para garantir a máxima retenção dos seus clientes? Existem algumas estratégias, algumas técnicas que possa partilhar connosco? Eu talvez vá ser muito repetitivo, porque eu vou falar de novo em conexão. Né? Conexão é a base de tudo. Por que eu falo conexão? Quando você se conecta, de fato, com a pessoa ou com o cliente, nesse caso, você descobre todos os problemas e você está sempre, no caso, tentando resolver esses problemas. Então, se você tem um relacionamento com o cliente, onde você, de fato, ouve esse cliente, né? E quando eu falo ouvir, é perceber exatamente o que está acontecendo no dia a dia do seu relacionamento com ele. Quando você descobre isso, você consegue tratar, ou se você estiver indo bem, você ou mantém, no mínimo, ou tenta melhorar. Se você estiver indo mal, você tem que realmente se preocupar e perceber o que está fazendo com que o cliente não seja satisfeito. Então, esse falar com o cliente, o tempo todo ouvir o cliente é fundamental. Não adianta você achar que você tem o melhor produto possível porque em algum momento você teve muito sucesso, porque isso muda. O mundo hoje é muito dinâmico. O teu concorrente está só espreitando para pegar alguma falha sua e lhe superar, né? Então, por isso que, quando se fala em retenção não é nada mais, nada menos do que você ouvir o cliente e estar constantemente tentando melhorar. Isso é a retenção. E imagino que transformá-lo num promotor, não é que indica, eu acho que é o resultado dessa isso daí, conexão. A consequência, né, no caso, é o sucesso, é a apoteose. Exatamente. Eduardo, só fazendo aqui um resumo, por favor, complemente e reforce alguma coisa que eu não tenha percebido. Vou tentar partilhar aquilo que eu aprendi nesta nossa conversa. Primeiro, as vendas estão cada vez mais sofisticadas e é preciso ter noção de que isto não é só uma questão de arte, é também uma questão de técnica. É preciso planeamento para garantir que nós conseguimos estabelecer esta conexão, este relacionamento com os clientes. É cada vez mais importante. Uma forma de fazer essa conexão inicial pode ser o online, é uma forma do cliente também conhecer o produto, conhecer o serviço, conhecer a marca e muitas vezes, como eu disse, até já tomou a decisão antes de mesmo chegar ao ponto de venda. Portanto, esta é uma forma de começar esta conquista mais rápida do cliente, como ponto de partida, mas depois é preciso também definir com clareza qual é que é o canal ou os canais de venda, dependendo também do tipo de produto e o tipo de serviço. Se é um canal de retalho, se é um canal Horeca, se é um canal mais de empresa e assim. No caso das empresas foi muito curioso a expressão que utilizou, porque as empresas querem também minimizar o risco na aquisição de um produto e do serviço, e isso passa muito por confiança. E, de facto, há uma coisa que é confiança no produto. Muitas vezes, quando estamos a falar de empresas, também é no produto e na pessoa que apresenta o produto e na pessoa que representa a organização. Lembrar a aliança importante do marketing e das vendas, não é? O marketing descobre o produto ou o serviço ideal, o que é que o cliente procura, qual é que é o preço mais adequado, os melhores canais de distribuição, e isto tem que ser aliado a esta abordagem de execução da assinatura ou da transação que a equipa de vendas faz, com emoção, mas também com a tal arte, mas também com a técnica fundamental que uma equipa de vendas deve ter. No capítulo mais de criação de valor, começar por, em primeiro lugar, ter um produto ou um serviço que resolve efetivamente um problema, uma necessidade do meu cliente, parece-me evidente. Eu acho que, por vezes, as organizações estão tão presas ao seu produto e ao seu serviço que se deixam apaixonar pelo produto e não percebem se continuam a servir um mercado ou servir um cliente ou um conjunto de clientes, e depois têm que acreditar naquilo que estão a vender, porque é meio caminho andado para terem sucesso.
olhando sempre para diferentes momentos da jornada do cliente. Nós aqui definimos 3 de muitos que potencialmente existem. Um da descoberta, que já falámos, aqui não basta ter o produto, é preciso ter esta conexão, seja através de uma abordagem online ou através de outros canais. A retenção, eu gostei muito da ideia que partilhou da importância da segunda compra, que representa potencialmente 1/6 do custo, por todas as razões, nomeadamente já não há o esforço comercial que existiu numa primeira venda, e garantir que na retenção mantemos uma conexão para ouvir o cliente com a máxima atenção. Por um lado, se as coisas não estiverem bem, para tratar a relação, isto é como um casamento, e se as coisas estiverem bem, para melhorar a relação. Se isso acontecer, não há razão nenhuma para passar à terceira parte da jornada do cliente, que é a parte de promoção, ou seja, o cliente promover, indicar a outros potenciais clientes o seu produto ou serviço. E, naturalmente, isto que aqui hoje falámos são pequenas e importantes ideias de como tornar as vendas mais eficazes. Não sei se o Eduardo quer reforçar aqui alguma ideia. Olha, sua síntese foi perfeita. Eu costumo dizer que é o seguinte, assim como o artesão, que ele faz sua obra olhando para os detalhes, a mesma coisa acontece com a venda. Né? Precisamos tomar muito cuidado com os detalhes. E os detalhes são exatamente tudo isso que você sintetizou e um pouco mais. Perfeito. Eduardo, uma vez mais, muito obrigado por participar neste podcast do Voice Leadership e espero vê-lo em breve aqui, uma vez mais, no nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado.